Olá, minhas caros alunos, tudo bem? Vamos começar a nossa aula 8, oitavo assunto que a gente vai trabalhar esse ano. Não é um assunto que vai trazer novas equações, a gente ainda está dentro de um movimento, só que é a parte mais delicada desse estudo. Tá? É um assunto que requer um pouco mais de atenção, mais cuidado na hora de fazer exercício, então faça, assista a aula com bastante calma, tá? Se for o caso, para, volta, porque é um assunto que a gente tem que tomar um certo cuidado, tudo bem? Onde está esse assunto no livro? Bom, vocês já notaram que eu não sigo exatamente a sequência do livro, né? Lembrando que esse livro tem uma cópia digital, eu vou botar de novo o link para vocês. Tem lá no Siga Amazon, vou botar para vocês o link aqui na descrição do vídeo. E esse assunto é o final do capítulo 9, tá? Eu busquei já essa parte aqui do capítulo 9 antes, nós já estudamos o movimento vertical, que nada mais é que um movimento com aceleração, só que a aceleração é da gravidade. E aí no final do capítulo tem essa parte de lançamentos, né, que eles chamam de movimento parabólico nas proximidades da Terra. São os lançamentos horizontal e lançamento oblíquo, que a gente já vai ver o que é. Bom, lançamento horizontal, lançar, né, quer dizer que você vai jogar, tem uma velocidade inicial, é diferente de você largar ou abandonar um corpo, só que você joga ele para frente. Então imagina essa bolinha que vai rolar essa mesa, e aí depois que ela sai da mesa que tem um lançamento que nós chamamos, tá? A questão é a seguinte: se observar bem, essa bolinha, deixa eu voltar aqui, enquanto ela caía, ela continuou andando para frente. Então você tem nesse estudo aqui dois movimentos distintos, um horizontal e um vertical. Porque como ela está livre aqui, fora da mesa, tem a gravidade atuando, vai fazer com que ela acelere para baixo. Para a gente estudar isso, a gente vai trazer o princípio de Galileu. O que o princípio de Galileu fala? Que eu posso analisar o movimento horizontal e vertical separados. Nós vimos isso quando estudamos cinemática vetorial. Aquele exercício que vocês fizeram do rapaz atravessando o vagão, ou então um barco atravessando um rio. Você tem o movimento da correnteza na horizontal, o barco pode estar na vertical. Então você estuda os dois separados. Tá? O que tem em comum é o tempo dos dois. Né? Claro, é o mesmo movimento, mas o estudo é inseparado. Esse é o princípio de Galileu, que fala que um independe do outro. Nós já falamos, tem a ação da aceleração da gravidade. Repare que eu ponho agora o símbolo de vetor aqui para representar o vetor aceleração da gravidade. E essa trajetória que ela percorre. Tá? Essa trajetória aqui, gente, não é uma trajetória circular. Isso aqui é o que a gente chama de arco de parábola, é um pedaço da parábola. Aquela parábola que tinha lá no gráfico lá dos movimentos, tá? A trajetória que essa bolinha faz no ar é exatamente um pedaço, um arco da parábola. Então nós temos esse movimento na horizontal, ó, estou fazendo separado agora, o horizontal, e esse na vertical. Então, de novo, ó, eu botei a sombra ali em cima, subi um pouquinho a sombra, enquanto ela anda para a direita. Ó, agora a sombra aqui é na mesma altura, ela anda para baixo. Então a gente vai estudar os dois separados, movimento para frente, movimento para baixo. Bom, para baixo, nós temos que o corpo começa com a velocidade zero, para baixo. Tá? Ele é lançado para frente, mas para baixo ele não tem movimento ainda. Então ele começa com a velocidade zero, como ele é acelerado para baixo, ele vai ganhar uma velocidade vertical. Então, olha lá, VY1, VY2, VY3 e vai aumentando. Repare que a distância aqui vai aumentando porque a velocidade está aumentando. Então ele anda cada vez mais, ele anda espaço cada vez maior no mesmo tempo. Já na horizontal, ó, eu tenho o que eu vou chamar de Vx, essa velocidade aqui é constante. Por quê? Porque não tem aceleração para frente ou para trás. Você lança o corpo, você larga ele. Então ele continua para frente, se não tiver resistência do ar, sem diminuir essa velocidade, ele mantém o movimento que ele tinha, mas sem aumentar também. Então Vx é constante.
Então o que nós temos são esses dois movimentos, um movimento com velocidade uniforme, constante na horizontal, e um movimento de queda com a aceleração da gravidade. Juntando os dois, é isso que a gente sempre vai ter. Ó. Tá vendo? Vx sempre o mesmo, Vy aumentando. Então o que acontece? Para a direita ele anda sempre o mesmo espaço, porque a velocidade é constante. Para baixo o espaço vai aumentando, porque está aumentando a rapidez. Então, por isso que ele faz a parábola, e não uma circunferência. Tá certo? Repare que na vertical as distâncias aumentam bem, mas na horizontal permanece constante. Então esse é o nosso lançamento horizontal. Como que a gente estuda isso? Na horizontal o movimento é uniforme, então você vai estudar com a equação do movimento uniforme, por isso que eu falei que não tem equação nova, a gente está estudando os mesmos movimentos que antes, só que misturando tudo, né? O que torna isso, como eu falei, um pouco mais delicado. Então você tem na horizontal esse movimento uniforme, e na vertical essas equações, você tem que ver qual que é mais conveniente, do movimento uniformemente variado, aquele que tem aceleração, mas repare que eu já botei G no lugar de A, né? Porque a aceleração é da gravidade. E agora temos o lançamento oblíquo, que é uma evolução, vamos falar assim, do lançamento horizontal. Deixa eu voltar essa imagem aqui. Eu vou jogar essa pedra para cima, ela sobe freando, desce acelerando. Vamos de novo. Ó, sobe freando, porque a gravidade atua para baixo, e aí ela vai descer acelerando, porque a gravidade continua atuando para baixo. Então repare que ela vai andando cada vez menos, depois cada vez mais. Tá? Agora, e se eu jogar um corpo para cima, ao mesmo tempo que ele anda para a direita, com velocidade constante? Então isso que é o lançamento oblíquo, eu vou misturar o movimento, é jogar um corpo para cima e para frente ao mesmo tempo. É algo mais ou menos assim. Tá? Vou desembolar esse desenho para vocês, com calma. Ó. Eu jogo o corpo nessa origem aqui, então eu jogo o corpo na diagonal, tá vendo? Por isso que é oblíquo, né? Lançamento na diagonal. Essa é a velocidade que ele tem no início. E aí você tem dois movimentos, ó, uma componente da velocidade na vertical, uma componente na horizontal. Essa parte horizontal não tem aceleração, movimento uniforme. Essa parte vertical, ele vai subindo, ó, freando e desce acelerando. Então, o corpo sobe, freando para cima, para frente sempre a mesma velocidade. Repara que nesse ponto mais alto a velocidade em y é zero, mas Vx continua, então ele continua para frente, só que aí agora ele cai, porque a gravidade está atuando. Então, vai caindo até voltar no chão. Esse é o lançamento oblíquo. Tá? Um detalhe importante diz a respeito ao ângulo de lançamento. Aquele ângulo ali determina o quão longe ou quão alto você consegue lançar um corpo. Tá? Tem essa animação aqui, eu vou deixar passando enquanto discuto com vocês. Ó, um lançamento de 15 graus, 30 graus, 45, 60 graus. Vai repetir. Tá? Repara o seguinte, quando o ângulo é muito pequeno, e detalhe, eu estou mandando sempre com a mesma velocidade, tá? O que muda é o ângulo. Se o ângulo é pequeno, repare que ele sobe pouco, porque a componente vertical, né, a parte para cima é pequena, então ele sobe pouco. Se você vai aumentando o ângulo, ele sobe cada vez mais, tá? E dependendo do ângulo, o alcance também aumenta. Repare que no 60 graus o alcance é menor. O alcance é essa distância horizontal que ele chega. O alcance máximo, gente, vai dar com 45 graus. Por quê? Porque quando você tem a velocidade bem aqui no meio, né, 45 graus, você vai ter a componente vertical e a componente horizontal iguais. Então você vai ter a velocidade para frente o máximo possível. Se você botar um ângulo muito para cima, a velocidade para frente é pequena. E ao mesmo tempo a velocidade para cima o máximo possível. Por isso 45 graus, esses pontinhos azuis, é onde ele tem o maior alcance. Tá? 60 graus, olha o que aconteceu. Tem a componente para cima muito alta, está, né? Bem inclinado, mas para frente pequena. Ele vai mais alto, mas não vai tão longe. Então o ângulo determina muita coisa aqui. Por isso que a gente tem que começar o exercício pegando a velocidade e decompondo ela. Lembra que a gente fez em vetores? Decomposição de vetor, você acha o vetor em função do seno, do cosseno. Então esse é esse seno e cosseno que vai ter o ângulo ali dentro para poder dizer qual é o valor de Vy e Vx. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês diz respeito a essa equação que está aqui.
Tá? Bom, essa equação tem no livro. E fala que a distância r, ele está chamando de r nesse caso aqui, vai ser dado por v, velocidade inicial ao quadrado, seno de 2θ sobre a gravidade. Eu já adianto o seguinte, não usem essa equação. Não aprendam, não decorem. Tá? O que a gente está falando aqui nessa aula? Que esse movimento oblíquo é a mistura de um movimento com aceleração, que nós conhecemos as equações, e movimento uniforme, que nós conhecemos a equação. Então trabalhe os dois separados e não precisa decorar mais nada. Tudo bem? Por que eu estou trazendo isso? Porque no livro tem. Tem aluno que copia lá na hora de fazer a prova, joga, só que eu desafio muito a você daqui a uns 2 meses pegar um exercício desse e lembrar dessa equação. Uma equação que você vai usar pouco, vai acabar não decorando, e aí não vai aprender o jeito que é mais seguro, que é o outro jeito. Então todo exercício que você fizer, use as equações básicas, não usem essas equações prontas que o livro traz, beleza? Vamos fazer exercício, vocês vão ver que não é tão complicado quanto parece. Então imagina um grande pássaro que abandonou um objeto enquanto voava na horizontal. Ele tinha velocidade de 15 metros por segundo. Ele estava a 180 metros de altura e quando ele abandonou o objeto. Sabe-se que a aceleração da gravidade do local era 10, já está desenhado o vetor aceleração da gravidade, e quer saber a distância horizontal percorrida pelo objeto. Então é isso aqui, ele vai largar um objeto. Como ele está voando para frente, o objeto vai para frente, e depois que ele larga, cai ao mesmo tempo. Então, por isso que tem esse movimento aqui de para frente e para baixo, juntos. Tá? Essa é a trajetória que ele faz. O que eles chamam de alcance horizontal é a distância na horizontal que esse objeto andou. Tá? A altura é 180, beleza. E a distância horizontal? Então, como é que eu faço isso? Ó. Tá. Só para ver o movimento, como que se dá, essa animaçãozinha com os vetores ajuda bem. Repare que a velocidade x não muda, ele é constante. E a velocidade para baixo nem tinha no início e começa a aparecer e crescer. Porque a gravidade faz com que ela aumente. Um outro desenho mostrando esses vetores, está aqui do lado. A velocidade inicial é só para frente, esse lançamento horizontal, né? Quando ele larga, a gravidade faz com que apareça uma velocidade vertical e a horizontal continua constante. Repare que o vetor vermelho é a soma dos dois vetores, ó, regra do paralelogramo, tá vendo? Então, essa é a velocidade total em cada ponto. A gente quase não trabalha com ela, tá? A gente trabalha com as duas separadas mesmo. Então vamos resolver esse exercício. Perdão, mais uma imagem para ajudar. Eu trouxe a imagem aqui só para chamar a atenção de uma coisa, a gente lembrar de um detalhe. Quando você abandona o corpo e está, nesse caso aqui a ave voando para frente, sem a resistência do ar, o objeto continua com a mesma velocidade da ave. Tá? Eu achei essa imagem aqui do helicóptero, se ele solta um objeto, à medida que o objeto vai para frente, ele também vai para frente, então ele está sempre abaixo dele. Então, para quem está dentro do helicóptero, a imagem que vê essa bolinha aqui é só ela afastando e indo em direção ao chão. Tá? Não vê para frente. A gente que está fora que vê a mistura dos dois. Se você for uma bomba, por exemplo, um avião que solta uma bomba, ele necessariamente, depois que solta o explosivo, ele tem que desviar. Senão ela vai estourar debaixo dele. Porque, de novo, o objeto continua com a velocidade com que ele tinha. Se não tem resistência do ar, nada freia esse objeto na horizontal, ele vai continuar com a mesma velocidade do helicóptero, no caso aqui do exercício da ave. Aqui só para mostrar que quando o objeto chega naquele povo lá embaixo, a ave, se continuou com a mesma velocidade para frente, vai estar exatamente em cima. E vamos para a resolução. Tá? Como eu disse, eu separo o exercício em dois, horizontal e vertical. Na horizontal, velocidade constante. Então o objeto tem a velocidade que a ave tinha, 15 metros por segundo. E esse movimentozinho horizontal, simples. Tá? Velocidade, então, em x é a da ave. Quer saber a distância horizontal? Essa é a pergunta do exercício, né? O alcance horizontal. E aí eu tenho que saber o tempo para poder calcular isso. Porque como o movimento é uniforme, eu posso usar ΔS sobre ΔT, ou S igual a S0 mais VT. De qualquer forma, eu preciso do tempo. Botei a equação mais básica aqui, ó, velocidade constante, espaço sobre tempo. Então, vou calcular o tempo, jogar aqui
e achar a distância horizontal. Para calcular o tempo, eu vou na vertical. Então, lembra que eu separei os dois. O que eu tenho na vertical? Uma queda simples, um corpo que é abandonado e cai. A velocidade na vertical no início é zero, né? Ele só andava para frente até começar a cair. Então começa com velocidade zero. A aceleração é da gravidade, vale 10 metros por segundo ao quadrado. A distância que ele anda na vertical é a altura, né? 180 metros. E aí eu vou falar o seguinte, que a posição inicial é zero e o chão é 180. Tudo bem? A minha régua começa lá em cima e termina lá embaixo. Isso para quê? Para o referencial ficar para baixo e tudo para baixo ser positivo. Então o referencial é para baixo, os espaços crescem para baixo e os sinais vão ser positivos para baixo. Usando essa equação que nós já conhecemos, a posição final 180, posição inicial 0, a velocidade inicial na vertical é 0 e a aceleração da gravidade, 10. Botei positivo porque é para baixo, nesse exercício. Fazendo a conta aqui, o zero aqui não faz diferença, eu simplifiquei esse 0 com 10, ficou 18. Esse 2 eu vou passar multiplicando, fica 36. Tirando a raiz quadrada aqui, tempo 6 segundos. Então demora 6 segundos para cair de 180 metros. Logo, se eu jogar esse tempo lá naquela equação, repare que eu já marquei de vermelho ali, a velocidade na horizontal é 15, o tempo de queda é 6, multiplicando isso, 6 vezes 15, a distância horizontal 90 metros. Tá vendo, gente? Então, como eu disse lá no início, não tem nada novo em termos de equação, só que a mistura de um movimento com aceleração e outro sem. Faz um, faz o outro, o que tem em comum entre eles é o tempo, né? Porque, obviamente, o mesmo tempo que o corpo anda para frente, ele cai. É o mesmo corpo, né? Eu divido o movimento, mas não divido o corpo. Então, o tempo que eu achei aqui é o mesmo tempo do outro movimento. Eu não vou fazer exercício de lançamento oblíquo. Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente pode fazer. Tá? Não vou aprofundar nisso, não vou cobrar oblíquo de vocês, então deixa para a gente trabalhar isso nos nossos encontros síncronos, né? Mas eu vou deixar um exercício para vocês fazerem de lançamento horizontal. Então, deu dúvida, gente, olha o exercício anterior. Tá? O que você vai fazer aqui? Você vai dividir ele no movimento de andar para frente e o movimento de queda, como se fossem dois exercícios diferentes. Na queda ele começa com a velocidade zero. Então o texto fala o seguinte, a gravidade é 10, tem uma partícula lançada para frente, está a 80 metros de altura, e a velocidade que ela é lançada para frente 30 metros por segundo. É o Vx, né? Depois de quanto tempo chega ao solo? Então tempo de queda, vai trabalhar só na vertical, igual eu fiz antes, e vai calcular o tempo que demora para cair. Qual a velocidade quando chega no solo? Aí você vai fazer o quê? Vai calcular a velocidade vertical na queda, você vai ter um Vy para baixo e vai ter o V0 para frente. Você vai juntar as duas, desenha um vetor para baixo, um vetor para frente, faz a soma dos dois. E no final, calcular a distância d. Com o tempo de queda, é o tempo que ele andou para frente, você vai usar esse tempo na letra A. Então, por favor, deem uma olhada com calma nesse exercício, tá? Façam devagar, tentem fazer antes, depois até manda a resolução ou façam no plantão, mas procurem fazer antes, porque ele é um bom resumo de tudo que a gente viu até hoje. Tá? Movimento com aceleração, movimento com gravidade, movimento sem aceleração, junta tudo, tem vetores. Então é um bom exercício para a gente dar uma revisada, fazer com bastante calma. Tá? E lembrando, separa o horizontal do vertical. E, para quem quer relaxar um pouquinho, eu vou deixar esses dois links. O primeiro aqui é o joguinho, que você vai colocando aqui os vetores. Não tem muito a ver, nesse caso, com lançamento horizontal, tá? Tem mais a ver com a aula anterior. Você tem a correnteza, você pode mudar aqui a velocidade da água, e você tem que fazer o barquinho chegar na ilha. Então você vai colocando ali a direção. Magnitude é valor, tá? O valor é a direção do vetor, velocidade do barco. E aí você vai ter a velocidade da correnteza, vai ter uma velocidade resultante e ver como que ele chega lá. Vai brincando com isso. E esse outro aqui é um site que eu já passei para vocês, da Universidade do Colorado, o FET, tem os programas de simulação lá,
que é a simulação do lançamento horizontal ou oblíquo. Você pode mudar o ângulo desse canhão de tal forma que você vai analisar, vai mudando os valores, tá? A velocidade inicial você consegue mudar, você pode botar os vetores de velocidade, vetor aceleração, e ali você tem um medidor também de altura, de velocidade. Vai brincando com isso que vai esclarecer bastante coisa, ajuda a enxergar bem. Tudo bem? Tem outros aqui, opções, tá? Mas é basicamente o lançamento horizontal ou o lançamento oblíquo. Até a altura disso aí você consegue mudar, você pode botar isso no chão, fazer um lançamento oblíquo se quiser e explorar bastante. Façam isso, tá? Essa parte aqui, apesar de parecer uma bobeira, é um estudo. Você vai mudando o ângulo, vai avaliando como que o ângulo funciona, você vai vendo os vetores de velocidade. Então é um bom estudo, vale a pena pegar. Então, minhas caras e caros, fim dessa aula, façam com calma. Como eu disse, eu não vou cobrar muito esse assunto de vocês. Os exercícios não são fáceis, tá? Já adianta. Tem uns bem fáceis, tem outros bem complicadinhos, então não vou pegar isso aqui demais com vocês. Mas deem uma olhada, esse assunto volta no terceiro ano. Esse assunto cai às vezes em concursos, tá? Não é sempre. Então vale a pena dar uma estudada e não ignorar 100%, apesar de eu não cobrar demais. Eu entendo a dificuldade dos exercícios, não de entender o conteúdo. Beleza? Nos encontramos. Qualquer coisa, mandem mensagem. Se eu demorar para mandar de novo, às vezes o volume é muito grande, eu me perco. Mas a gente vai se falando, gente. Um abração, até a próxima.